O assunto de hoje é o podcast Falando de Ciência e Cultura e a importância da comunicação científica no mundo contemporâneo. O nosso convidado desta gravação é Delton Mendes Francelino. Ele é licenciado em Ciências Biológicas e também Letras, mestre em Urbanidades e Sustentabilidade pela UFSJ e também mestre em Linguística Letras da UFSJ. Doutorando na UFMG, diretor do Instituto Curupira e coordenador do Centro de Estudos em Ecologia Urbana do IFE Barbacena. Fundador e host do podcast Falando de Ciência e Cultura, disponível em praticamente todas as plataformas digitais. Divulgador e comunicador de ciência há 10 anos, articulista do portal de notícias Barbacena Online há pelo menos 5 anos e ainda tem 2 livros publicados e é coautor de outro. Seja bem-vindo, meu amigo Delton. Eu que agradeço, Ricardo. É um prazer estar com vocês hoje, discutindo esses temas todos, né? Ciência, divulgação de ciência. É um grande prazer, eu espero contribuir bastante para o canal. Vamos conversar, então, primeiro falando sobre a relevância da divulgação de ciência. Afinal, Delton, o que é ciência e por que é importante que as pessoas entendam o que é a ciência e, mais que isso, que tenham acesso aos resultados do conhecimento científico? Então, Ricardo, eu acho que é interessante a gente começar entendendo que a ciência não é opinião, né? Eu acho que atualmente a gente tem passado por um contexto de muito crédito, né, ao conhecimento científico por causa da situação do coronavírus e da Covid. Mas para a gente que está no mundo científico aí, a gente sabe que criacionismo, obscurantismo, eles estão de certa forma muito forte no Brasil, né, e também pelo mundo afora. Bom, a ciência ela é baseada principalmente em metodologias de pesquisa, metodologias de estudo, né? Então, o conhecimento científico ele é baseado na possibilidade de você fazer pesquisas, comprovar hipóteses, buscar a solução de problemas, e caso essas soluções de problemas não sejam encontradas, nós também realizamos isso. Isso é bem diferente de, por exemplo, pseudociências. Pseudociências, como o próprio nome já diz, são falsas ciências, ou seja, são áreas, saberes que vão se caracterizarem, na verdade, vão se chamarem de ciência, mas, infelizmente, eles não têm métodos científicos, não têm a possibilidade do falseamento, por exemplo, que é quando nós temos uma hipótese e nós testamos essa hipótese para ver se ela ocorre de verdade e falamos, né, fazendo perguntas, será que ela é verdadeira? Será que ela pode ser comprovada? Então, a ciência ela é muito importante porque ela favorece processos, inclusive democráticos, de acesso a diversos conhecimentos que vão ser para todas as pessoas, independente de crenças, independente de religiões, independente de sexo, cor. Então, a gente sempre defende a ciência nesse sentido porque, dentre todos os saberes humanos, eu acredito que a ciência é o único que serve para todos, né? Por a gente pegar o exemplo agora do coronavírus, as vacinas que foram desenvolvidas, e nós estamos tendo aí focos de estudo, inclusive aqui no Brasil, as vacinas vão servir para todos, né? Independente da que a pessoa mora, do seu gênero, da sua cor de pele, das suas crenças. Então, por isso que a divulgação científica também é importante para que as pessoas entendam o papel da ciência na sociedade. Então, nós temos um propósito, quando nos propomos a divulgar ciência, de não levar resultados do conhecimento científico para a sociedade, como as vacinas, mas também levar os processos, né, que levam a esses resultados. Então, quando a gente discute, por exemplo, dinossauros, a gente explica como que surgiram os dinossauros, o que é paleontologia, por que a Lua existe, qual que é a relação da Lua com a Terra. Note que isso, quando a gente sistematiza isso em menos de 5 minutos de informação, na verdade são os 5 minutos de informação, mas que estão dados em séculos de conhecimento científico, em muita pesquisa, muita gente por detrás de pessoas que deram a vida para esse conhecimento científico. Então, eu acho que a divulgação científica ela tem essa importância justamente porque
ela precisa as pessoas entenderem a importância de nós valorizarmos a ciência, e isso, né, acaba se dilatando para toda a sociedade, inclusive o governo, valorizando mais os cientistas, mas também para que as pessoas tenham acesso ao que nós geramos nas universidades. E aí é uma autocrítica. Nós discutimos muito que a ciência ela precisa ser cidadã. E a gente tem muitos na academia de elitismo, de hegemonia, em que muitos cientistas, muitas pessoas não querem divulgar os conhecimentos tidos nos laboratórios, tidos entre os muros, entre aspas, das universidades. Então, eu acho que é um processo de autocrítica que nós também, cientistas, precisamos ter, que nós, professores, precisamos ter, e que agora, nessa temática que nós estamos da pandemia, tudo isso vem à tona. A gente vê a necessidade da ciência, ela já está, mas ela não é tão conhecida no meio popular. E também a gente vê a necessidade da população e dos governos valorizarem o trabalho científico. Bom, você, falando, né, de ciência e cultura, você criou um canal de podcast para discutir vários temas. Elton, como surgiu esta ideia? Por que ciência e cultura? Qual a relação entre as duas áreas? Então, Ricardo, tem uns 10 anos, na verdade, 10 anos de trabalho, foco mesmo da minha vida em divulgar ciência. E eu acho importante dizer que, para divulgar ciência, na minha opinião, a gente precisa ter uma certa capacitação, para que nós não tenhamos equívocos, né? Porque o problema da divulgação científica é quando nós tentamos simplificar muito a informação, igual eu disse, o resultado de uma pesquisa, por exemplo, e às vezes a gente simplifica tanto que a gente acaba sendo equivocado, errando mesmo na divulgação daquele conhecimento. Então, tem uns 10 anos que tenho trabalhado mesmo, me capacitando, e à medida que eu fui me capacitando, seja em nível de pesquisa científica, graduação, mestrado, doutorado, eu também busquei me capacitar em forma de comunicação, forma de realmente comunicar com a sociedade. Então, nesse processo, é muito importante que a gente... o que me fez, né, aprender, o que me motivou a querer fazer o podcast, foram esses processos de divulgação de ciência que eu trabalho há muito tempo, inclusive aqui de Barbacena. Várias pessoas que participam dos cursos, palestras que eu dou nas universidades, inclusive muitas universidades públicas aqui em Minas e também em São Paulo. As pessoas acabam pedindo, né, no final da palestra do curso, eu queria saber mais sobre tal tema, você podia gravar um áudio, mandar para mim? Então, acaba que esse monte de pessoas que mostram afeto pelo meu trabalho e também mostram afeto, se tocam no conhecimento científico, elas foram motivando, e embora eu seja bastante tímido para essas coisas de internet, de principalmente vídeos e áudio, eu resolvi fazer esse projeto para que o conhecimento possa existir numa plataforma que é disponível e de fato, né, a mídia podcast em Barbacena. Eu acho, você também sabe bem disso, a gente ainda precisa de mais divulgação, é uma cidade do interior, mas então a gente não, as pessoas têm tido uma dificuldade de criar interesse em ouvir podcasts. Nas grandes cidades no Brasil já tem sido uma cultura o podcast há muito tempo, acho que tem uns 10 anos. Então é uma mídia que é fácil utilizar, a gente tem aplicativos gratuitos de áudio, streams que as pessoas podem baixar, e aí eles podem baixar o episódio, podem pausar, podem escutar fazendo almoço, tomando banho, dirigindo, inclusive, claro, com segurança, né? Então, é uma mídia muito fácil, de fácil acesso. Então, é por isso o que eu resolvi, né, trabalhar, me propor um canal e criar esse. E aí, ciência e cultura é justamente porque, diante disso tudo que a gente está e dando brecha para o primeiro debate que a gente teve, a ciência ela não pode ser dissociada da sociedade porque ela é um dado real e humano, né? Então, e como que a gente trabalha ciência? A gente também trabalha envolvendo cultura, porque a cultura é todo esse emaranhado de significações, de pertencimentos, de identificações das pessoas com o meio na qual elas estão e também consigo mesmas, né? Nosso resultado do meio, da sociedade na qual estamos. Então, a ciência e a cultura, elas não podem ser separadas, elas estão juntas. E é por isso que eu sempre tento calcar, né, seja os episódios, seja o propósito do canal como um todo,
nesses processos envolvendo ciência e cultura para que realmente haja um maior diálogo entre esse conhecimento e também a percepção das pessoas ao ouvirem o canal e ao ouvir os episódios. Eu acho que é basicamente isso. Claro. Bom, você contou para a gente agora que até imagina, né, que uma cidade mais interiorana não tenha tanto interesse ainda no podcast. Mas vamos fazer uma coisa então, vamos fazer com que as pessoas tenham interesse. E eu tenho certeza de que o conteúdo dos podcasts que você já produziu são muito interessantes. Eu já dei uma olhada, eu ouvi alguns e sei que tem conteúdo muito bom lá. Vamos contar agora então para os nossos leitores, ouvintes e quem também está nos assistindo aqui no canal BOL, quais são os conteúdos que já foram abordados, né? Aqueles que você considera aí mais interessantes, que foram mais com uma produção bacana. Eu sei que você vai querer falar todos, mas você seleciona alguns para nós. E outra coisa, Delton, me diz também no futuro, o que vocês estão planejando para fazer, para produzir aí de podcast para que a gente possa ouvir também, por favor. Ricardo, eu acho então que talvez um caminho seja eu dizer os episódios que eu tive maior retorno, né? Porque assim, é uma outra estratégia que eu estou tendo. No final de cada episódio eu abro um box de conversa no Instagram, stories. E agora no Twitter também as pessoas estão começando a mandar perguntas. Então, desde o primeiro episódio, eu lanço, por exemplo, o episódio na sexta-feira. É toda sexta-feira que eu tenho lançado episódios. E aí, por volta de segunda ou terça da outra semana, eu abro esse box, porque dá tempo das pessoas ouvirem e elas terem dúvidas, comentários. Então, alguns episódios que tiveram bastante retorno, assim, feedback, principalmente foi um dos episódios marcantes foi sobre depressão, né? Eu resolvi falar do ponto de vista biológico e cultural também, e as pessoas tiveram um retorno muito interessante, porque a gente sabe que a depressão é um complexo. No caso desse episódio, eu indiquei alguns profissionais conhecidos meus para pessoas que me procuraram com um nível de tristeza maior. Então, aí a gente vê a importância, né, desse tipo de atitude de divulgação de ciência, porque as pessoas entendem melhor o conteúdo, entendem melhor o tema e buscar diversas formas de atenção ou então de ajuda. E além desse episódio sobre a depressão, a gente teve episódios sobre a origem da vida, extraterrestres, né? O que seria essa busca por vida extraterrestre? Não encontramos, mas que a ciência busca. Também discutimos sexo, né? No sentido biológico, cultural. E mais recentemente, alguns episódios que têm dado bastante retorno são os que eu dou dicas para observação do céu noturno, né? Com base em astronomia, do qual as pessoas podem, né? As famosas constelações, elas podem entender como é que a gente acha planetas no céu. Então, muitas pessoas têm mandado fotos enquanto estão observando o céu. E nesse período de quarentena, de isolamento, eu acho que é interessante isso. Fico em casa. E no inverno, a gente está tendo oportunidades maravilhosas para observação do céu, porque o inverno é um período, uma estação do ano, que o céu fica muito limpo. Então, tem tido um feedback muito legal. Hoje mesmo recebi 3 mensagens de pessoas pedindo orientações para observar agora à noite. Então, com esse retorno para o futuro, a ideia é manter essa pauta, né, essa relação entre ciências naturais, ciências sociais e humanas. E o mais importante também é lembrar que eu convido pessoas, né, de diversas áreas para debater algumas vezes. Na verdade, agora um dos objetivos principais tem sido esse. Essas pessoas eu tenho focado bastante em dar mais lugar de fala para mulheres, porque tanto no mundo científico quanto na sociedade em geral, as mulheres têm muito pouco espaço, né? E eu sempre tive muitas amigas mulheres, eu tive na academia, atualmente eu tenho uma orientadora maravilhosa, mulher na UFMG, então eu me sinto tocado a ter empatia para isso, então por isso eu tenho convidado mais mulheres para falar das suas áreas dentro das pautas, né? Então, eu acho que o futuro é esse, tentar também agregar mais pessoas na equipe e cada vez mais tentar trazer Barbacena para essas discussões, né? Incentivando as pessoas a ouvir o canal, a ouvir o podcast. E também ouvirem outros podcasts, né? Porque quando a gente começa a ouvir e pega a cultura de ouvir podcasts, eu acho que a gente começa a buscar outros canais. E isso é muito importante, porque a gente tem canais maravilhosos
disponíveis gratuitamente em diversos streamings. Então, eu acho que é basicamente isso. Agora, veja bem, né? Em Barbacena, você, além do podcast, tem tido uma abrangência até mais nacional, né? Em quais outros projetos, ações aí você está vinculado ou você desenvolve aqui em Barbacena, mas que tem transcendência aí para o âmbito nacional? Ricardo, normalmente eu estou mais ligado, né, aqui ao Instituto Curupira, né? O Curupira é uma instituição que está na cidade desde 2012 e o pessoal conhece bastante Curupira por causa das nossas ações culturais e ambientais. É um coletivo de pessoas, né? Eu sozinho, claro. Mas eu também estou ligado bastante ao Centro de Estudos em Ecologia do IFE, né? No qual eu sou coordenador. Então, eu estou, além do podcast, eu trabalho com ciência no Curupira e também no Centro de Estudos em Ecologia Urbana. E essas duas instituições, o Curupira, instituição, o Centro de Estudos, um grupo de estudos, né, de pesquisa, esses dois núcleos de trabalho meus aqui em Barbacena têm tido reverberações. No Centro de Estudos em Ecologia Urbana, a gente tem contato com outros pesquisadores pelo Brasil, troca informações. A gente vai publicar agora, esse mês, se tudo der certo, eu acho que amanhã é a data da publicação da revista, a gente publica 5 artigos científicos, né? Inclusive 2 envolvendo temas relacionados à ecologia urbana de Barbacena. Então, a gente tem tido um trabalho muito interessante, na minha opinião, e junto aos orientandos, aos pesquisadores, alunos do IFE, mais um coletivo de pessoas também, né? Curupira quanto no Centro de Estudos, eu não faço nada sozinho. E várias pessoas envolvidas, eu estou envolvido mais aqui em Barbacena com esses projetos atualmente. Claro. Agora, até a última pergunta já, mas não dá para conversar com Delton Mendes sem falar do Festival de Música, que é organizado pelo Instituto Curupira, né? Bom, é um verdadeiro sucesso, mas infelizmente esse ano você teve que cancelar em função aí da pandemia. Mas, Delton, me diz o seguinte, quais são os planos de vocês lá do Instituto Curupira em relação a tudo isso, né? O festival, inclusive, já faz parte do calendário oficial da cidade, com aprovação na Câmara Municipal, e eu queria que você falasse um pouco sobre o festival. Como é que surgiu a ideia, né? Desde quando o Barbacena Online e a Rádio Sucesso também apoiam o festival de música, né, promovido pelo Instituto Curupira, mas o que vem por aí? A gente estava na fase de edital, né, de pré-produção. O festival ele existe desde 2013 e ele tem um objetivo muito interessante de valorizar a música autoral, né, a música autoral nacional. E também não só de valorizar esses músicos, né, e musicistas, mas também de valorizar a cidade, trazer pessoas de fora para cá e valorizar os músicos e musicistas daqui. Então, o Festival de Música, a gente já estava chegando à 7ª edição, né? Ele já trouxe mais de cerca de 500 artistas, né, dentre compositores e os seus instrumentistas, bateristas, flautistas, enfim. E a gente tem é um evento bem significante para nós, porque é uma trincheira de resistência, né? Produzir cultura em Barbacena é difícil, produzir cultura do Brasil é difícil, mas a gente, como equipe muito capacitada, né, sobretudo aí de 2013 para cá, quando a gente começou a pesquisar mais e tentar trazer essas vertentes para Barbacena, nós conseguimos resultados muito. E esse ano, né, a gente trabalha com divulgação de ciência no Curupira, a gente não podia de forma alguma deixar de ter essa questão da cultura, os impactos que a pandemia provocou à cultura, a gente até discutiu isso outro dia. Dificilmente a gente vai produzir o festival esse ano. Tudo indica que a gente volte ano que vem, né? E aí a gente os artistas que já haviam se inscrito no edital, eles não vão perder a inscrição, mas a gente vai abrir novamente o edital assim que a pandemia passar e a gente vai novamente começar o processo de produção do festival. E o que nós temos feito, na verdade, o nosso núcleo, que não é um núcleo do Curupira, que não é coordenado por mim, mas é coordenado por outras pessoas,
produzindo, está convidando artistas que participaram de outros festivais, inclusive de Barbacena, mas também de outras partes do Brasil, para gravarem vídeos, e a gente vai estar divulgando esses vídeos no nosso perfil do Instagram. É uma forma de tentar manter o festival vivo, né? Até o festival seria realizado em 15, né? No meio do mês de julho, mas infelizmente não vai poder ser realizado. Então, sobre a curadoria da Thalita, né? Nesse grupo, o pessoal está organizando esses vídeos, entrando em contato com músicos e musicistas, alguns, para a gente conseguir divulgar alguns trabalhos e manter, de certa forma, o festival vivo, pelo menos à distância, né? Pelo menos pela internet, até que tudo isso passe. E sempre dizer para todo mundo que o Curupira, a gente está parado quase que integralmente. As únicas coisas que a gente tem lá, e também o Centro de Estudos em Ecologia Urbana, né? Estamos fazendo coisas em casa, seja as pesquisas, seja trabalhos voluntários, e assim que tudo isso passar, todas as duas instituições, né, entre aspas, a gente vai tentar voltar com tudo, mas claro, sempre respeitando o que predispõe a ciência, o que predispõe a Organização Mundial da Saúde, a nossa Secretaria de Saúde. Nós vamos aguardar a situação ficar tranquila para voltarmos com as nossas ações culturais, Ricardo. Claro. Nós conversamos então com o Delton Mendes. Queria muito agradecer a sua disponibilidade de conversar conosco aqui no canal BOL e marcar com você já uma outra oportunidade quando o festival estiver encaminhado, que volte aqui para trazer essas boas novas para nós. Claro, e na verdade eu gostaria de agradecer, Ricardo, pela oportunidade, o Barbacena Online, né? Eu escrevo, participo com vocês. Vocês sempre foram lícitos, né? As causas em geral, não só do Curupira, mas de outras ações e de pessoas com as quais eu trabalho. Então eu agradeço imensamente pela parceria de sempre. E também a Rádio Sucesso, agradecer a ajuda de vocês contínuo, e vamos seguindo aí nessa luta pela ciência e pela cultura e por uma sociedade mais justa e equitativa, né? É claro. Muito obrigado, então. E se você gostou desta entrevista, dê um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Canal BOL. Aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.